Olá, crianças, boa tarde. Nós vamos fazer juntos essa atividade de aprendizagem lá do primeiro bloco, que fala sobre probabilidade, tá? Primeiro, nós vamos deixar esse material ao lado e vamos pegar alguns objetos para a gente fazer essa atividade na prática. Vamos precisar de tampinhas de garrafa, vamos precisar de um saquinho ou um pote para colocar essas tampinhas, uma caneta para gente anotar os resultados e uma folha de sulfite ou uma outra folha qualquer, tá? A professora separou as quantidades de acordo com o que tem lá no material, de acordo com essa ilustração. Então, são 5 tampinhas vermelhas representando 5 balas de morango. São 4 tampinhas verdes representando 4 balas de limão e 2 tampinhas laranja representando 2 balas de laranja. A gente coloca isso aqui dentro. A gente mistura e aí a gente vai tirar um por vez, registrando aqui os resultados. Então, quantidade de vezes que nós colocamos a mão no pote. Pode fazer, não precisa usar régua, um traço. Do outro lado, a gente vai colocar os sabores das balas que sairão, de acordo com a cor da tampinha. Então, toda vez que eu tirar uma tampinha, eu preciso fazer essa anotação, tá? Então, vamos lá. Verde. Então, eu coloquei a mão uma vez no pote, eu tirei o sabor de limão. Verde novamente, mais uma vez. Limão. Vermelho. Última aqui, vermelha, que é morango. Não tem mais, acabou, tá? Então, aí se a gente for contar novamente, a mesma coisa. Independente da ordem, quem saiu primeiro ou quem saiu por último, nós temos as 5 balas, né? Ou tampinhas de morango, as 4 de limão e as 2 de laranja. Aí, na tabela que eu fui anotando, os resultados também saíram. Independente de quem saiu primeiro, quem saiu por último, vamos ver as quantidades que deram. Deste lado, são quantas vezes eu coloquei a mão nesse pote. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total de 11. Deste lado, são os sabores. Então, primeiro foi limão, depois morango, 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 limão, laranja, laranja, limão, morango e morango. Aí, a gente coloca aqui embaixo, deixa eu pegar uma outra cor de caneta, morango. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Limão. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4. E laranja, 1, 2. Ou seja, as quantidades que saíram aqui são as mesmas quantidades das tampinhas. Não tem como eu colocar no potinho 5 tampinhas e a de morango, de vermelha, né, que representa morango, e na hora da atividade prática eu tirar 7 ou 1 ou 2. Então, a quantidade de tampinhas que eu coloquei lá no início da atividade são as mesmas que vai dar esse resultado. O que vai diferenciar é quem sai primeiro e quem sai por último, que não vai mudar no resultado, tá? Então, isso aqui o que nós fizemos são as probabilidades, as chances que eu tenho de tirar, a gente vai olhar agora com o exercício. Então, vamos ler junto. Começando aqui. Karina possui um pote de balas com os sabores limão, morango e laranja, nas quantidades ilustradas na figura. Ao escolher aleatoriamente uma bala, avalie a probabilidade de ela retirar uma bala de um determinado sabor
Então, quando nós colocamos as tampinhas aqui e fomos tirando aleatório, é a situação que aconteceu aqui, tá? Aí vem o balãozinho. É possível indicar a probabilidade de escolher uma bala de morango com uma fração? Primeiro eu preciso saber o que é probabilidade. Probabilidade é a chance que eu tenho de um resultado que eu queira tirar, né? Então, aí eu tenho os resultados favoráveis, aquilo que eu quero, que aqui no caso seja as balas de morango, e eu tenho os resultados possíveis, que são todas as outras balas, né, de qualquer outro sabor. Para me, neste caso, representar em forma de fração, eu vou colocar um traço. Dependendo do caso, esse traço significa uma divisão, dependendo do caso, significa proporção. Aqui significa uma proporção, tá? Então, a parte de cima, eu vou colocar o resultado favorável. É aquilo que eu quero, é o de morango, que é o que está em destaque, o que está perguntando. Então, quantas balas de morango que saíram quando eu fiz essa atividade? Saíram 5 balas. Esse número 5 vai em cima. De acordo com essa fração, a proporção que representa os resultados possíveis são todos os números da quantidade de bala. Então, todas as balas, independente do sabor, eu vou colocar aqui embaixo, que é quantas vezes nós colocamos a mão no pote para retirar a bala, ou seja, o número 11. Se nós formos contar aqui no pote, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 de morango. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 balas de qualquer sabor, tá? Então, representando na fração, como é que fica? Esse 5 a gente chama de numerador, esse 11 de denominador. A leitura dessa fração, a gente fala que é 5 11avos. Tá? E o que vocês precisam saber? Que esse é o resultado favorável, que esse é o resultado possível. Esse é o que eu quero em destaque, no caso são as balas de morango, e esse é o total de balas independente do sabor, tudo bem? Então, a resposta aqui vai ficar 5 11avos. Aí a gente vem para a questão A. Os sabores de bala têm a mesma probabilidade de ser escolhidos aleatoriamente? Se eu coloco a mão nesse pote, todos eles têm a mesma chance de ser escolhido da mesma maneira, da mesma forma? Não. Por que não? Porque se eu tenho uma quantidade maior de balas de morango, é sinal que a chance para me tirar uma bala de morango também seja maior. Se eu tenho uma quantidade menor de bala de laranja, a minha chance de tirar essa bala também é menor, tá? Mas como aqui não está pedindo para justificar, só é uma pergunta, basta colocar o não. Os sabores de bala têm a mesma probabilidade de ser escolhidos aleatoriamente? Não, tá? Mas você tem que saber o que significa esse não. Por quê? Porque tem as quantidades diferentes, tá? O que tem a maior quantidade, ele tem maior chance, ele tem a maior probabilidade de ser escolhido. Então, aqui a gente vai simplesmente colocar a resposta não. Porém, você tem que saber o que significa esse não. A alternativa B. Como podemos representar de forma numérica essa probabilidade? A forma numérica pode ser a de morango. A gente escreve aqui, ó, morango. A gente pode colocar 5/11. 5 balas de morango num total de 11. A de limão, nós podemos colocar 4/11. São 4 balas de limão no total de 11. E a de laranja, 2/11. São 2 balas de laranja no total de 11. Depois a letra C. Existem outras formas de representar a situação? Sim. Em caso afirmativo, qual ou quais? Fração, nós já colocamos lá em cima. A gente pode representar todas aqui embaixo. 5 de 11, vírgula, que é a de morango. 4 11avos, que é a de limão. 2 11avos, que é a de
laranja. Também podemos representar desta forma que já está aqui na letra B. Coloca um ponto e vírgula, 5/11, vírgula, 4/11, vírgula, 2/11, coloca um ponto e vírgula, ou 5D11, 4D11, 2D11. Podemos colocar todas essas formas. Espero que vocês tenham entendido. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, eu posso trazer um outro exercício para explicar de uma outra forma. Até mais, crianças!